Oi, eu sou o Denilson Baniwa e hoje vamos falar sobre indígenas na cidade. Para começar a falar desse assunto, a gente tem que ter em mente o seguinte: tem uma diferença entre indígena urbano e indígena em contexto urbano. Indígena urbano é aquele que nasceu na cidade, aquele que os pais vieram para a cidade e ele nasceu lá, ou aquele que a família toda já nasceu na cidade e já convive na cidade há muito tempo. Esses indígenas eles têm um grande problema, que é o reconhecimento pelos órgãos públicos e pela sociedade em geral, como indígenas. Por exemplo, eles não podem tirar o documento indígena, o RG indígena, porque eles não são reconhecidos pela FUNAI. E isso causa com que eles não tenham acesso a alguns direitos que os indígenas da aldeia têm, como, por exemplo, saúde diferenciada, educação diferenciada e atendimento social. Isso é um problema. E indígenas no contexto urbano são aqueles indígenas que, por algum motivo, seja ele para cuidar de saúde, para estudar ou para algum outro motivo, foram à cidade, mas eles nasceram na aldeia. Então, essa é a diferença. Indígenas urbanos nasceram e vivem na cidade. Indígenas em contexto urbano nasceram na aldeia e foram para a cidade morar ou fazer alguma coisa específica. Bem, segundo o IBGE, em 2010, cerca de 300 mil indígenas viviam na cidade. Esses 300 mil indígenas representam quase a metade de todos os indígenas do Brasil. Mas por que indígena vai para a cidade? Existem vários motivos para que o indígena vá para a cidade. Por exemplo, educação. Para que o indígena possa ter ensino superior hoje, ele tem que ir para a cidade. Ele pode também ir para a cidade por conta de saúde, para cuidar, para tratar de alguma doença, alguma coisa que não tem tratamento na aldeia. Ele pode ir para tentar uma vida melhor, como a maioria das pessoas que saem da área rural para a cidade. Por quê? Porque hoje, com o avanço de vários problemas sociais, de vários problemas relacionados à terra, por exemplo, vários indígenas têm que sair das suas aldeias, ou porque foram invadidas por garimpeiros, madeireiros e do agronegócio, ou porque foram invadidos por alguma outra situação que os obrigou a deixar a aldeia. Enfim, hoje existem várias aldeias urbanas. Eu posso citar aqui, por exemplo, os Guarani e Pancararu em São Paulo, e no Rio de Janeiro, a chamada aldeia Maracanã. São aldeias urbanas. E isso existe em vários outros lugares do Brasil. Tem no Nordeste com os Pataxó, tem no Amazonas com os Ticuna, em Roraima com os Macuxi. Só para citar algumas aldeias que estão na cidade. Mas espera aí, o indígena que nasceu na cidade, o indígena urbano, ele não é indígena? Quem disse isso? Como assim? Como assim não são indígenas? Peraí, gente. Olha, a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, da qual o Brasil é signatário, ela diz o seguinte: ela estabelece que a autoafirmação é o critério principal para que uma pessoa seja considerada indígena pelo seu grupo étnico. Então, ela tem que se afirmar como indígena e ser reconhecida pelo seu grupo étnico como indígena. Isso a torna indígena. A identidade dela, cultural, a torna indígena. Isso não importa se ela está na cidade ou se ela está na aldeia. Entendeu? Se ela se identifica como indígena e o grupo étnico dela a identifica como parte daquele grupo, ela é indígena. Isso quem disse foi a OIT, tá? É uma organização, um tratado internacional para tratar de questões sociais. No Brasil, o Estatuto do Índio, ele diz o seguinte, que indígena é todo aquele indivíduo pré-colombiano que se identifica como indígena e é reconhecido pelo seu grupo social como indígena. De novo isso, né? Para ser indígena, a pessoa tem que se autoafirmar e o grupo indígena o reconhecer. Entendeu? Não basta eu falar que eu sou índio. O meu grupo étnico tem que me reconhecer como tal. Isso é ser indígena. Além disso, a sua identidade cultural te faz indígena. Você está na cidade ou não. Já falei que indígenas urbanos são aqueles que nasceram na cidade e têm
uma adaptação melhor com relação à cidade. Mas e aqueles que não nasceram na cidade, que foram morar na cidade? Nossa, esse é complicado. Por exemplo, o indígena vai para a cidade para cursar o ensino superior. Ele nunca foi para a cidade, ou ele já foi algumas vezes, mas não para ficar muito tempo. Ele vai ter que se adaptar a todo aquele ambiente, a toda aquela coisa que é a cidade, a qual ele não foi, né, ambientado antes. E aí, assim, a primeira coisa que acontece quando o indígena vai para a cidade é encontrar um lugar para morar. Se a gente vai para a universidade e não vai por algum tipo de bolsa escolar, onde te dá o alojamento e todo o amparo social de uma faculdade, você vai ter que encontrar um lugar para alugar, ou morar na casa de parentes, se tiver. Geralmente, indígenas que vão para a cidade não têm um poder aquisitivo grande, sabe? Acho que nenhum indígena hoje tem um poder aquisitivo grande para se manter na cidade. Então, para onde é que esse indígena vai na cidade? Vai para a área de periferia, infelizmente. É o que tem pra gente. Como todo migrante brasileiro, o lugar deixado pra gente é a periferia. E aí, a segunda coisa que o indígena vai ter que fazer, procurar um emprego. Agora imagina, se a pessoa não sabe falar português como a sociedade espera. Se não tem toda aquela manha da cidade, sabe? De pegar transporte, de resolver as coisas como o pessoal resolve na cidade, é um pouco difícil. Alguns trabalhos que sobram pra gente são aqueles que precisam de mão de obra barata. E aí vai ser pedreiro, vai ser pintor, vai ser jardineiro, vai ser carregador, enfim, coisas assim. Até por conta de que indígenas que vêm para a cidade não têm uma qualificação para trabalhar em outras coisas. Além disso, todo um preconceito e toda uma discriminação é jogada em cima desse indígena. Por quê? Porque ele não é dali, ele é alienígena àquele lugar. Então aquela coisa de índio ser burro, de índio não saber fazer as coisas, de índio não entender as coisas, tudo aquilo vem. Mas não é porque nós somos burros, é porque a gente não entende como é que funciona a cidade. A gente vive numa sociedade onde tudo é compartilhado e tudo é comum, e aí vem para um lugar onde tudo é individualizado e você não pode contar com ninguém a não ser você mesmo. É um choque isso, assim. Como assim eu não posso contar com as pessoas? Como assim se eu estiver na rua perdido ninguém vai me ajudar? Isso é estranho. Isso faz com que a gente se meta em algumas confusões, como por exemplo pegar o ônibus errado e ir para um lugar que você não conhece, ou entrar numa rua que você não conhece ou que você não deveria estar porque é perigosa, ou então passar algum tipo de constrangimento em algum local porque você não entende como é que aquilo funciona direito. É estranho, né? Mas uma das coisas que eu mais estranhei foi a comida, por exemplo. Porque é tudo diferente. Eu não entendo até hoje como é que as pessoas comem coisas que são mastigadas. Não, peraí, não é que sejam mastigadas. Mas, por exemplo, purê. Por que alguém tem que comer purê, cara? É uma batata e você tem que morder aquilo, entendeu? Você tem que... Como é que alguém bate aquilo? Assim, eu não consigo entender isso. Como é que as pessoas fazem purê? Estranho. Enfim. Uma outra coisa que a gente vê na cidade e que não consegue compreender, e que aí tem que se adaptar, né? Porque você tá num ambiente que não é seu e que você escolheu para viver. Você tem que se adaptar, você não pode, né, forçar os outros a mudar por sua causa, porque você está num ambiente que não é seu. Você está onde a maioria vive, então você é que tem que se adaptar. Se eles fossem para aldeia, eles teriam que se adaptar também. Não é? Uma outra coisa que é difícil se adaptar é o ambiente acadêmico. Porque todo mundo que está ali, que não é indígena, já tem uma convivência do que é um ambiente acadêmico. E aí, de uma hora para outra, você vai ter que, por exemplo, pensar como não indígena, para produzir os materiais, para escrever os artigos, para fazer as resenhas, para escrever
as suas explicações os seus trabalhos da faculdade. E aí você tem que pensar como não indígena, você tem que passar toda aquela coisa que você aprende para o papel, o que é difícil para a gente. A gente vem de uma cultura oral, onde a palavra e a conversa, a comunicação oral é importante, e de repente você vai ter que passar aquilo para o papel. É difícil isso. É difícil. É complicado. Uma outra coisa que você tem que se adaptar também é a questão da comunicação. Por quê? Porque a língua portuguesa é muito difícil e você vai ter que aprender a falar português. Você vai ter que se comunicar em português para que as pessoas te entendam. Isso é difícil. Uma outra coisa que eu acho que, inclusive, que a maioria passa e que eu também passei, a gente indígena é muito tímido. Apesar de não parecer, né? Porque eu tô falando na câmera para algumas pessoas no YouTube. Mas enfim, eu também sou tímido, gente. Vocês não sabem como é que é isso de estar falando aqui pra vocês. Mas a gente é muito tímido e às vezes a gente não consegue pedir informação na rua. Porque é uma coisa muito complicada você falar com outra pessoa. Primeiro porque assim, você tem medo de que as pessoas não te entendam, de que as pessoas zombem de você ao pedir uma informação, sabe? E às vezes você pode se perder mesmo na cidade, como eu me perdi algumas vezes. E você tem que dar um jeito de achar, né? E aí eu acho que a coisa mais complicada para todos os indígenas que vão morar na cidade para fazer faculdade é a saudade de casa. Nossa, isso é complicado. Porque você está nesse ambiente que é hostil a você, sabe? Que não te quer ali, que vai fazer de tudo para que você saia da cidade e volte para sua comunidade, sua aldeia. E você tem que enfrentar aquilo porque você tem um objetivo, entendeu? Você tem que acordar todos os dias, levantar da cama e pensar assim, eu estou na cidade por um objetivo. Eu quero terminar o ensino superior. Eu quero aprender alguma coisa para mim e para minha comunidade. Mas aí bate a saudade. Sabe? Eu, por exemplo, eu não tenho ninguém da minha família aqui no Rio de Janeiro, entendeu? Todo mundo vive lá no Rio Negro, no Amazonas, e eu estou no Rio de Janeiro sozinho. É complicado, porque tem dias que você acorda e você quer conversar com alguém da sua família, certo? Mas e aí, como faz? Você tem que ter uma força de vontade muito grande, para continuar e não desistir. E aí eu entendo que vários indígenas desistam da cidade, dos estudos e voltem para as suas aldeias, porque a saudade é muito grande. Imagina você ficar num lugar que não te quer, que ninguém gosta de você, mas você tem que ficar, entendeu? Porque o seu objetivo é maior, você tem que ter um foco. Parentes, tenham foco. Tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar. E você vai poder voltar para sua aldeia com seu diploma e de cabeça erguida. Tá bom? É isso aí. Até o próximo vídeo. Não esqueça o seguinte, de dar seu like, de compartilhar esse vídeo com os amigos, com os parentes, de se inscrever aqui se você não é inscrito, de fazer seu comentário, sua dica, sua sugestão, sua crítica.